Oi, gente! Eu tô aqui com a Yolanda Fradeloni. Ela é uma jornalista com especialidade em economia. Ela é formada em jornalismo. Ela tem uma coluna no UOL sobre economia e também um canal no YouTube que chama EconoWiki, em que ela dá várias dicas sobre o cenário econômico. Então, para ajudar vocês que são empreendedores, que estão começando, eu trouxe algumas perguntas. Ela, mega especialista, vai ajudar a gente a tirar algumas dúvidas que vocês normalmente mandam para mim ou que eu tive assim que eu comecei a minha marca. Então, vale muito a pena. Queria agradecer demais seu tempo para estar aqui falando com a gente. Obrigada a você, Lê. É sempre bom falar desse assunto, como você falou, né? Eu comecei no jornalismo falando disso, depois eu me especializei em economia, fiz a faculdade de economia, enfim, aí saí do jornalismo e agora só tô com economia porque é minha paixão mesmo. Ai, muito legal. Então eu esqueci alguma coisa da sua apresentação ou tá tudo certinho? Não, tudo certo. Tudo certinho? Então vou começar com a primeira pergunta. Primeira pergunta é: qual você considera que é o erro do empreendedor iniciante? Putz, são alguns erros, né? Porque como geralmente quem vai empreender aprende muito no acerto e no erro, faz parte da jornada ter esses erros para o crescimento. Eu separei 3 que eu acho que são bem básicos, assim, que muita gente comete. Eu já cometi também empreendendo na criação de conteúdo no canal, né? Mas não deixa de ser um empreendimento. Sim. Que é querer abraçar o mundo sem definir o público-alvo. Então você quer vender roupa, mas você não pensa quem tá do outro lado comprando. Então você quer pegar desde jovem até gente com mais idade, ou no caso de criação de conteúdo, quem é o seu público-alvo também? É o pessoal que é mais iniciante, é uma pessoa que já investe e quer aprender sobre ações, etc, etc. Acho que não definir um público-alvo e querer abraçar o mundo. Outro erro aí, passando mais para a parte da gestão em si da empresa, é misturar as contas pessoais com a conta da empresa, muito porque quando a pessoa vai empreender sempre surge aquela dúvida, né? Será que eu abro um MEI? Será que eu fico legalizado? Às vezes a pessoa começa a empreender muito no ambiente de teste, começa a empreender vendendo, ali para saber se tem demanda para aquele produto, se alguém vai te assistir, você postar um conteúdo no Instagram, no YouTube, enfim. Então, muitas vezes não é nem muito legalizado ali no mercado e aí por conta disso não tem conta jurídica e mistura muito a conta e até pode parecer uma coisa tonta, mas faz um diferencial enorme, né? Você separar realmente os gastos da empresa dos seus gastos pessoais. Eu sempre falo isso, porque às vezes pode parecer uma coisa super básica, mas é o que todo mundo erra e o que dá ruim, né? É o que dá ruim, porque apesar do mecanismo ser muito parecido, assim, quando você pensa no todo, né? Você tem uma receita e você vai ter gastos. E no fim do dia você tem que ter alguma economia ali para se manter ao longo do mês, enfim, investir, crescer e tudo mais. É a mesma coisa para a empresa, só que se você começa a misturar, você fica sem caixa para crescer seu negócio, fica sem caixa para imprevistos. E a gente viu muita gente, por exemplo, nessa pandemia, quebrando por conta disso, né? Porque se viu obrigada a fechar o negócio que funcionava ali de porta, né? De portas abertas, enfim, e aí não tinha caixa para sobreviver a uns meses de aluguel e tudo mais. Acho que esse é o segundo erro bem cometido. E um terceiro é dar passos maiores do que a perna. Então, começar a ganhar um dinheiro, aí investe numa super loja, numa super fábrica, começa a ter custos muito maiores de um aluguel ou de pessoas ali abaixo de você, muito maiores do que a sua empresa comporta naquele momento, né? Apesar de ser super legal e tal, mas não é sustentável. E aí entra dentro disso também, quando você trabalha com criação de conteúdo e acho que com vendas, sacar toda a grana da empresa também quando você começa a ganhar um certo dinheiro, que é você dar passos maiores do que a perna, né? Tipo, você aumenta seu salário e tudo mais, e acho que tem que ir aos poucos. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu sempre fui muito cautelosa. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm mais dificuldade de começar de baixo. Parece que as pessoas já querem começar super de cima, né? Investindo em influenciadores super gigantes. Exato. Acho que como você está empreendendo, a palavra empreender é muito nesse sentido, né? Muito no ambiente de teste. Então, não tem como você testar com
pessoas muito grandes, com aluguéis muito caros. Concordo super. Bom, a segunda pergunta que eu fiz, se você puder explicar um pouquinho o que é MEI, como fazer e por que fazer. Bom, o MEI é uma sigla que significa microempreendedor individual e nada mais é do que um registro que te coloca como empreendedor no mercado legal ali. Então você vai ter alguns benefícios e obviamente vai passar a pagar o imposto, mas o imposto que é reduzido, tem algumas vantagens em relação, por exemplo, se você fosse abrir uma empresa limitada, outras nomenclaturas aí de PJs, né, de pessoas jurídicas. Como é que você faz para se tornar um MEI? O MEI é voltado para legalizar trabalhadores informais, microempresários, quem trabalha de maneira autônoma, por exemplo, e que tem faturamento de até R$81 mil. Então você tem que, no ano. Então você tem que ficar ligado primeiro se você está dentro, né, dessa zona aí de faturamento, para realmente ser enquadrado como um microempreendedor individual. E é tudo digital hoje em dia. Então você entra no site do MEI, que é o portal do empreendedor.me, e já consegue se cadastrar, a partir dali emitir a guia do seu imposto todos os meses, já fica dentro da regra. E quais são os benefícios, né? O primeiro é que ao você se tornar de fato uma empresa legalizada ali, registrada, você vai passar a ter acesso a produtos bancários. Então, por exemplo, você vai poder abrir uma conta PJ, como a gente comentou, e isso ajuda bastante a separar a grana que é da sua pessoa física, Letícia, ou da minha pessoa física, Yolanda, da empresa que você está gerindo. Você vai ter acesso a outros produtos bancários, financiamento, empréstimos, que a gente viu que foram bem importantes nessa crise, né, para a parte aí do mercado. Obviamente não significa que você deva pegar empréstimo a qualquer custo, a qualquer momento, mas às vezes faz parte você ter acesso a esse crédito para conseguir crescer e até manter a sua empresa. E também tem benefícios até pensando na pessoa física que está ali como MEI, né? Porque você passa a ter, por exemplo, acesso ao sistema do INSS, então de aposentadoria, você pode passar a depositar um valor mensal para o INSS e aí você fica coberto caso tenha algum acidente lá na frente quando você se aposentar. Então é bem legal aí para quem está começando. E o valor do MEI é R$50, né? Por mês. É super barato e é um imposto reduzido. Assim, primeiro que ele é menor do que o imposto que você pagaria em outros registros, né? Porque R$50 é bem baixinho. E segundo que ele unifica vários impostos. Quando você se registra em outras nomenclaturas, né, não pelo Simples Nacional, que o MEI faz parte de um sistema tributário que se chama Simples Nacional. Você unifica 8 impostos em um só. Então fica muito mais fácil para quem está começando não perder visibilidade, né, de quanto está pagando, enfim, não se confundir nessa parte fiscal. Porque a parte fiscal, ela é um pouco complexa, né? Então, o Simples, ele já, como o nome diz, já simplifica bastante o processo. Você tem uma guia só, né? Você tem o DAS, paga somente ele, já tá tudo certo. Diferente de se você for, sei lá, pro lucro presumido ou lucro real, que você vai ter, né, diversas tributações e que é super complexo. Quais são os primeiros passos financeiros e contábeis para quem quer abrir uma empresa? O que eu acho, né? O primeiro grande passo é você entrar nesse registro, seja no MEI, seja em outros tipos de registro, e a partir dele abrir uma conta PJ para, de novo, né, conseguir separar essa conta pessoa física dos seus ganhos da empresa, entender a precificação do seu produto, pensando do ponto de vista financeiro, porque a partir da precificação, de projeção de quanto você vai vender, você vai entender qual que vai ser de fato a sua margem de lucro e o seu caixa, para fazer uma gestão mais saudável da empresa, né? E aí, a partir daí, você formar um caixa para esse começo, porque, às vezes, no começo, seu fluxo de caixa não casa tão bem, né? Você compra umas coisas para, sei lá, produzir roupa, só que você só vai receber do seu consumidor final daqui 1 mês, 2 meses, quando essa peça já estiver produzida, já tiver sido vendida, esse consumidor já tiver te pagado, ou a máquina, né, do cartão e tal. É importante você ter essa formação de caixa inicial para
aguentar nesse começo, né? Que você ainda está entendendo o seu fluxo de caixa, está se organizando ali. Tá. E também entender o recolhimento de imposto, né? Como a gente falou, que é bem simples pelo MEI, pelo próprio site lá do portal do empreendedor, você consegue emitir essa guia do DAS ou colocar em débito automático. É bem simplificado, mas ainda assim é importante você ficar de olho para não deixar nada passar. E você falou sobre um tema muito importante, que é a precificação, né? Muitas pessoas têm bastante dificuldade em descobrir qual é o preço do produto. Como que você indica esse processo de precificação? Eu acho que o primeiro ponto é você se entender, olhar para dentro assim da sua marca, entender o diferencial que você tem em relação ao mercado. Preço é diferente de valor. E quando você consegue entender o seu diferencial, você consegue colocar mais valor no seu preço, porque a sua peça tem uma qualidade maior ou tem um design que só você tem. E acho que nesse primeiro ponto faz parte você olhar um pouco para o seu produto de fato e também ter benchmark, né? Porque também não adianta você colocar um preço muito fora da realidade do que outras marcas que estão trabalhando ali no setor estão praticando. Então, primeiro de tudo, ter benchmark e entender o seu diferencial em relação a esse benchmark para conseguir passar um pouco esse valor que você acredita que você tenha, né, no seu produto para o preço de fato. O segundo é entender o seu público-alvo, porque é diferente de você vender, por exemplo, para baixa renda, ou vender para estudante, ou de vender para quem está nos jardins aqui em São Paulo, enfim, muda muito, né? Diferente de você ter um restaurante numa zona super nobre aqui de São Paulo e na periferia. Então, acho que entender para quem você está vendendo também é importante, porque aí você vai pensar na renda que a pessoa tem, na disponibilidade que ela vai ter em comprar seu produto, e isso faz parte para você definir o seu preço também. Uma terceira coisa que acho que é fundamental é entender seus custos, né? Porque no fim do dia você quer lucrar. Então, para você definir o seu preço, primeiro de tudo você tem que pensar no comecinho. Quanto que vai custar para você ou comprar aquele produto e revender, ou fabricar aquele produto, e além disso, né, outros custos que estão embutidos ali, aluguel, de funcionário, porque tudo isso vai ter que estar de alguma maneira dentro desse preço que você vai passar para o consumidor final. E é bem importante, né, esses custos que são custos fixos, a gente realmente diluir eles dentro da nossa produção. E numa parte mais prática, assim, eu acho que um jeito simples de fazer isso, se você tem uma confecção, por exemplo, igual a minha, é legal você contabilizar, por exemplo, quantas peças vocês produzem no dia, o quanto o valor mensal do seu aluguel, ou da sua conta de luz, ou da sua conta de água, dividido pelos dias trabalhados e dividido pelos produtos que são feitos naqueles dias, qual é a margem, mais ou menos, que você tem que colocar dentro daquele produto. Então, você vai trabalhar com, sei lá, 2%, 3%, e aí você pensa em qual é o seu custo grande e vai diluindo dentro dos produtos, que eu acho que fica mais fácil, né? O individual, né, de cada produto. Quanto daquele preço final, de fato, vai para custo fixo, vai para o custo do insumo, né, ou da matéria-prima. E acho que faz parte também entender o custo, até para você tentar negociar, né? Porque, putz, aí você vai ver que, sei lá, o tecido da sua roupa tá muito fora do que você pode passar pro seu consumidor no fim do dia. Você vai tentar, de alguma maneira, sem reduzir qualidade, diminuir esse custo. Ou o aluguel tá muito fora do que você tá conseguindo pagar ali, né? Então, faz parte de decisões maiores entender esse custo. E é muito importante também, porque muitas vezes é o que faz a pessoa quebrar, né? Às vezes ela tá produzindo, fala, nossa, tô vendendo horrores, mas não sabe qual é o custo real e acaba tendo prejuízo, porque às vezes tá 0 a 0, ou às vezes ela chega até a perder algum dinheiro nisso. Venda não necessariamente significa, né, um sucesso, porque às vezes, se você não tiver um planejamento ou não cuidar do seu custo, pode ser algo que vai te atrapalhar muito. Sim, tá vendendo, mas não tá lucrando, né? E no fim não sobra dinheiro nem pra pessoa se pagar, né, naquele empreendimento, e nem pra fazer o negócio crescer. E a última pergunta é sobre o fluxo de caixa e exatamente sobre essa questão de planejamento financeiro. Qual que você acha que é a importância do fluxo de caixa e do planejamento financeiro? Super importante, né? Primeiro, para você
de fato promover o crescimento da empresa, como a gente falou, né? Que um dos erros básicos do empreendedor é dar passos maiores do que ele está preparado para dar. E acho que faz parte você entender quanto de caixa você vai ter por mês para você conseguir reinvestir na empresa, promover crescimento, mas de uma maneira saudável. Vai mudar de imóvel? Mas qual que vai ser o tamanho do imóvel? Quando que vai mudar? Vai contratar? Quanto que isso representa mais dos seus custos? E tudo isso faz parte de você entender tanto seu fluxo de caixa quanto de ter um planejamento financeiro. Eu acho que é uma ótima... Eu vou dar um exemplo meu. Eu mudei de galpão umas 3 vezes nos últimos 3 anos. E foi muito por falta de planejamento. Eu não sabia exatamente o quanto eu cresceria em 1 ano. E aí eu entrava num lugar, reformava o lugar, tinha carência, deixava ele redondinho do jeito que eu queria, passava 8 meses, já tava insuportável ficar naquele lugar porque não cabia mais nas nossas coisas. E eu tive que mudar isso umas 3 vezes pra chegar uma hora e falar, gente, calma, vamos ver, a gente tá crescendo tantos % no ano. Se a gente colocar uma projeção de 3 anos, que tamanho a gente vai precisar? Então já vamos pra esse tamanho direto, pra gente não ficar mudando todos os anos? Então isso é uma coisa ótima também. Esse planejamento é fundamental para você não perder dinheiro, né? Não ter custos que no fim você vai ter que ter de novo, né? Mudança é custo, né? Exatamente. O que mais? Também para se pagar corretamente, porque sim, empreendedor, não é todo o lucro da empresa que vai para o bolso do empreendedor, né? Você tem que separar uma parte para ser o seu salário e outra parte para, de fato, estar no caixa, ser reinvestido, ser gerido ali no dia a dia. E acho que entender esse fluxo de caixa, como é que você vai crescer de maneira mais sustentável, é saudável para até você entender qual que vai ser seu salário dentro desse negócio. Se você não tem visibilidade nenhuma de quanto que você vai crescer, de quanto você vai ganhar, quanto que você vai ter de caixa ali para manter a empresa, é difícil você... E tem muita gente quebrando por conta disso também. Enfim, casos pessoais aí de amigos meus que não souberam fazer essa gestão e se pagar corretamente e acabam quebrando. Além disso, e isso acho que é um exemplo que a gente viu muito acontecer nesse ano por conta aí da pandemia e da quarentena, é saudável você ter uma visibilidade sobre esse caixa e esse planejamento para emergências. Então, quem em janeiro, fevereiro, falaria que a gente estaria há 5, 6 meses dentro de casa? Obviamente, os negócios se adaptaram rapidamente para vendas online e tudo mais, só que ainda assim, muita gente quebrou. E, por exemplo, no meio aí de restaurantes, teve uma pesquisa que saiu que falou que 4 em cada 10 restaurantes vão sobreviver a meio em tudo isso. E faz parte você ter essa gestão de caixa bem saudável para conseguir... Enfim, esse foi um exemplo bem drástico, mas podem ter outras coisas, do tipo, que quebrou uma máquina, teve um custo extra de imposto que você não estava prevendo, algum registro extra que você teve que fazer para atuar no seu ramo. E se você não tem um caixa ali, uma gestão de caixa, você acaba tendo que tirar do seu bolso como pessoa física para cobrir esses... Ou acaba endividando a empresa, né? Pegando vários financiamentos e é muito importante, realmente. Eu acho que até a educação financeira é uma coisa que a gente não tem, né? Na escola. E eu acho que é o ponto-chave de você conseguir se desenvolver financeiramente como pessoa, planejar suas finanças como pessoa física, mas principalmente como pessoa jurídica, né? Que aí os gastos normalmente são maiores do que com uma pessoa física. Mas, enfim, eu acho que é isso. Eu agradeço muito, muito, muito seu tempo por ter conversado com a gente, dado essas dicas pra quem tá começando. Inclusive, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês estão assistindo a gente, tiverem mais dúvidas, deixem aqui nos comentários. Eu converso com a Yolanda, ela passa pra mim a resposta, eu mando pra vocês, ou a gente marca até uma segunda edição pra responder essas perguntas, tá bom? Te agradeço demais por estar passando esse tempo com a gente e tô muito feliz por estar falando de um assunto tão importante aqui. Eu que agradeço, Lê, e eu acho que, como a gente comentou no começo, né, faz parte do empreendedorismo errar e acertar. O importante é que os acertos sejam passos maiores do que os erros. Exatamente. Os erros não te machuquem tanto e os acertos te levem longe, mas
Acho que a mensagem final que eu deixaria aí pro pessoal é sempre busque conhecimento. Você, em um vídeo, você não vai sair preparado, assim, vai entender tudo sobre MEI, vai entender tudo sobre gestão de caixa, mas, assim, é sempre importante, você tem que sempre estar se atualizando, buscando conhecimento, perguntar mesmo, dar as caras. Então, faz perguntas aqui no canal da Lê, faz perguntas lá no Economic, que a gente sempre está aí para ajudar. Muito obrigada, vou deixar inclusive o canal dela aqui, quem quiser segue lá, vai estar marcadinho aqui. A Ana que vai marcar, porque eu sou péssima no YouTube, não sei onde fica marcado. Vai ficar marcado em algum local aqui, tá? Eu não faço ideia qual, mas em algum vai ficar. E eu vou inclusive marcar vocês no Instagram também, que lá pelo menos eu sei mexer, aqui eu não sei. Mas agradeço muito, muito mesmo. Obrigada a você por esse espaço. Obrigada, tchau. Tchau.